Você já ouviu falar de sinos que viajam no tempo, exércitos fantasmas ou mensagens secretas entregues por pombos? A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais marcantes da história. Mas por trás das batalhas e estratégias, ainda guarda segredos que o mundo prefere esquecer. Neste vídeo, vamos explorar curiosidades surpreendentes sobre o conflito. E guarde bem isso. No final, vamos revelar a missão da única tropa da América do Sul a lutar na Europa, com um símbolo que virou lenda: a cobra fumando. E mais, uma história pouco conhecida, mas bastante curiosa, que tem a ver com a presença estratégica dos Estados Unidos no Brasil durante o conflito. Então já deixa o like, inscreva-se no canal Fatos em Cenas e prepare-se para uma viagem por bastidores secretos da maior guerra da história. Entre todos os projetos secretos da Alemanha nazista, poucos geram tanta especulação quanto o misterioso Die Glocke, ou o sino. Essa estrutura metálica em forma de sino teria sido desenvolvida por cientistas alemães em um projeto altamente confidencial. Mas o que seria exatamente? Relatos indicam que o artefato utilizava uma substância chamada Cerium 525 e estaria ligado a experimentos com antigravidade, manipulação do tempo e até viagem interdimensional. Embora nunca tenha sido confirmado oficialmente, muitos teóricos acreditam que a Die Glocke foi transportada para algum lugar após o fim da guerra, talvez escondida na América do Sul. Até hoje, arqueólogos e pesquisadores vasculham regiões da Polônia e da Alemanha em busca de evidências concretas. Seria esse o maior experimento científico secreto da história? Se o sino já parece estranho, prepare-se. Durante os anos finais da guerra, surgiram rumores de que os nazistas estavam desenvolvendo aeronaves não convencionais, o que hoje chamamos de discos voadores. Esses veículos, chamados de Haunebü e Vril, teriam design circular e capacidades de voo avançadas para a época. Relatórios de pilotos aliados mencionavam objetos em formato de disco, sobrevoando bases e zonas de combate, especialmente à noite. Documentos recuperados após o fim do conflito mostram que os alemães de fato investiam em tecnologias experimentais. Mas será que eles realmente chegaram perto de criar aeronaves capazes de desafiar a física tradicional? Muitos desses projetos permaneceram como mistérios, alimentando até hoje teorias sobre ligações entre o Terceiro Reich e o fenômeno dos OVNIs. Uma das estratégias mais geniais e inusitadas da Segunda Guerra envolveu tanques de borracha, alto-falantes gigantes e soldados que nunca existiram. Estamos falando do Exército Fantasma, uma divisão secreta criada pelos Estados Unidos com artistas, cenógrafos e engenheiros de som. A missão era enganar os inimigos, simulando a presença de tropas em locais estratégicos. Eles criavam acampamentos falsos, ruídos de veículos pesados e até deixavam pegadas propositalmente na lama. Essa operação foi fundamental para o sucesso do dia D, confundindo os alemães e desviando a atenção de onde a verdadeira invasão aconteceria. Era a arte a serviço da guerra, e funcionou com maestria. Imagine uma máquina que muda o código a cada tecla pressionada. Essa era a Enigma, utilizada pelos alemães para criptografar mensagens militares. Considerada inviolável, ela era a base da comunicação do alto comando nazista. Mas nos bastidores, um grupo de matemáticos liderado por Alan Turing, no Reino Unido, decifrou seu funcionamento. Um feito que mudou o rumo da guerra. Ao quebrar os códigos da Enigma, os aliados puderam interceptar informações valiosas e antecipar movimentos inimigos. Esse trabalho, mantido em segredo por décadas, só veio à tona muitos anos depois. Hoje, Turing é lembrado não só como herói de guerra, mas também como um dos pais da computação moderna. Durante os anos de combate, manter os soldados acordados, alertas e com resistência extrema era prioridade para muitos países. Na Alemanha surgiu a Pervitin, uma substância distribuída em comprimidos para as tropas, com a promessa de foco e energia. Mas não foram só os alemães. Tropas aliadas também recorreram a substâncias estimulantes em missões longas e intensas. Na prática, essas pílulas aumentavam a disposição, mas traziam efeitos colaterais sérios com o uso prolongado. Esse capítulo pouco discutido da guerra mostra como até a ciência farmacêutica foi usada como arma em nome da resistência física. Você sabia que houve combates em pleno Ártico?
Em regiões como a Noruega e a Islândia, batalhas aconteceram em meio ao gelo, com equipamentos adaptados e temperaturas congelantes. A logística nesses ambientes era desafiadora. Tudo precisava ser transportado por mar e resistir ao frio extremo. Submarinos, navios de suprimento e bases camufladas marcaram presença nessa frente pouco lembrada, mas essencial para o controle do Atlântico Norte. Esses combates silenciosos foram fundamentais para impedir o avanço de submarinos inimigos e garantir o abastecimento das tropas aliadas. No inverno rigoroso de 1944, nas Ardenas, soldados enfrentaram temperaturas tão extremas que as roupas congelavam. Essa foi a Batalha das Ardenas, onde tropas americanas resistiram bravamente a um ataque surpresa dos alemães, mesmo com condições climáticas severas. Os relatos falam de botas que grudavam no chão, armamentos travados pelo gelo e alimentação que virava pedra. A superação dessas adversidades é lembrada até hoje como um exemplo de resiliência humana e também de improviso no campo de batalha. Em meio a uma guerra marcada por tanques, aviões e códigos secretos, os animais também desempenharam papéis fundamentais nos bastidores do conflito. Na Segunda Guerra Mundial, milhares de pombos-correio foram treinados para transportar mensagens entre as frentes de batalha e os comandos aliados, muitas vezes voando por centenas de quilômetros em áreas de risco extremo. Esses pombos eram tão eficazes que alguns exércitos criaram divisões inteiras dedicadas ao treinamento e ao transporte desses mensageiros alados, e não foram só eles. Cães eram usados para farejar minas terrestres e entregar suprimentos, enquanto cavalos e mulas ajudavam no transporte de equipamentos em regiões de difícil acesso. Por volta de 1942, o exército polonês adotou um aliado inusitado. O urso Wojtek, ele ajudava carregando caixas de munição e se tornou mascote da tropa. Wojtek até foi oficialmente alistado como soldado, com patente e tudo, e virou símbolo de coragem e lealdade. Um dos casos mais emblemáticos é o de Chips, um pastor alemão misturado com collie e husky, que atuou ao lado das tropas americanas na Sicília. Chips ajudou a capturar soldados inimigos e proteger seus companheiros humanos durante missões críticas. Por sua bravura, foi condecorado e se tornou um símbolo da contribuição animal durante a guerra. Esses agentes, de 4 patas, ou asas, provaram que, mesmo em tempos de conflito, a lealdade e a coragem vêm de todas as espécies. Durante os anos finais da guerra, muitos recursos e obras de arte foram escondidos por oficiais do alto escalão alemão. Uma das maiores lendas é sobre trens cheios de ouro, escondidos em túneis, lagos ou até minas. Diversas expedições tentaram localizar esses tesouros ao longo das décadas. Um dos casos mais famosos é o do Trem de Ouro da Polônia, que teria desaparecido nos arredores de Wałbrzych. Até hoje, caçadores de tesouros percorrem a Europa em busca de pistas sobre barras de ouro e obras de arte que jamais foram recuperadas. Pouca gente sabe, mas durante o conflito, um grupo especial de especialistas em arte, arquitetos e museólogos foi criado para proteger o patrimônio cultural. Chamados de Monuments Men, esses agentes tinham a missão de localizar, preservar e recuperar obras que estavam sob ameaça de destruição ou saque. Durante o conflito, o governo francês, prevendo a invasão da França, tomou medidas para proteger obras de arte valiosas do Museu do Louvre e de outros museus. A Mona Lisa, obra mais famosa do pintor italiano Leonardo da Vinci, foi escondida e transportada em segredo por diversos locais no interior da França para protegê-la dos saques nazistas. Ela passou por mais de 5 esconderijos secretos, incluindo castelos e monastérios, sempre sob proteção e supervisão de curadores e membros da resistência cultural francesa. O quadro permaneceu em segurança durante toda a guerra e nunca caiu nas mãos do regime nazista. Graças a esse esforço, milhares de pinturas, esculturas e livros raros foram devolvidos a museus e coleções ao redor do mundo, protegendo assim parte importante da identidade da humanidade. Embora os campos de batalha fossem, em sua maioria, dominados por homens, as mulheres tiveram um papel indispensável na Segunda Guerra Mundial. Elas atuaram como enfermeiras, operadoras de rádio, técnicas em criptografia e, principalmente, como espiãs e agentes secretas. Um dos nomes mais impressionantes desse período foi o de Nancy Wake, uma mulher neozelandesa criada na Austrália que se tornou uma lenda na resistência francesa. Nancy começou sua trajetória ajudando refugiados a escapar das forças de ocupação, mas logo foi recrutada pelo Serviço Secreto Britânico. Foi treinada em combate, sabotagem e táticas de guerrilha.
Durante suas operações na França, liderou grupos da resistência, destruiu linhas de comunicação e até comandou emboscadas contra tropas inimigas, sempre com inteligência, coragem e sangue frio. Sua atuação foi tão eficaz que passou a figurar entre os nomes mais procurados pelas forças inimigas, que a apelidaram de Rato Branco, por sua habilidade em escapar de capturas. Ao final da guerra, Nancy Wake recebeu diversas condecorações de países como França, Reino Unido e Estados Unidos. Ela se tornou um símbolo da bravura feminina, provando que as mulheres também estavam na linha de frente, mesmo nas sombras da história. E agora, como prometido no início do vídeo, chegamos à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB, foi a única tropa da América do Sul a combater diretamente na Europa. Enviada à Itália, enfrentou montanhas geladas, minas e combates intensos, ganhando respeito e reconhecimento internacional. O símbolo da cobra fumando foi criado como resposta a críticas internas, que diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. A batalha mais importante da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial foi a tomada de Monte Castelo, na Itália. Após várias tentativas frustradas por tropas aliadas, coube aos soldados brasileiros, com apoio americano, conquistar a posição estratégica em 21 de fevereiro de 1945, enfrentando clima extremo, terreno montanhoso e forte resistência inimiga. Os alemães agonizavam em todo o norte da Itália com o avanço das tropas brasileiras e americanas. Em Fornovo de Taro, no Vale do Pó, os nossos pracinhas, depois de um violento combate, conseguiram uma vitória extraordinária. Uma divisão inteira do exército alemão se rendeu aos nossos soldados. Mais de 13 mil homens foram feitos prisioneiros. Essa vitória foi um marco não apenas militar, mas também simbólico. Consolidou a presença brasileira no fronte europeu e mostrou que a cobra realmente fumou. Foi o momento em que o mundo viu o Brasil escrever, com coragem e superação, seu próprio capítulo na história da Segunda Guerra Mundial. E agora uma curiosidade extra, pouco conhecida, envolvendo nosso país com a história da Segunda Guerra. Em 1942, um bombardeiro americano B-25 fez um pouso forçado em plena praia de Lucena, na Paraíba. O Brasil havia assinado acordos com os aliados e, com isso, várias bases aéreas foram construídas no Nordeste, como em Natal, Recife e João Pessoa, usadas como pontos de apoio e reabastecimento para aviões americanos que cruzavam o Atlântico. A aeronave, que seguia pela rota militar dos aliados entre os Estados Unidos e a África, teve problemas e precisou aterrissar ali mesmo, no litoral nordestino. Moradores da região viram tudo e, anos depois, ainda usavam peças do avião em construções locais, um pedaço da Segunda Guerra em terras brasileiras. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo respirava aliviado, mas a paz durou pouco. Logo surgiria uma nova disputa silenciosa entre os Estados Unidos e a União Soviética, a Guerra Fria. E é nesse cenário que surge uma operação extremamente estratégica, e até hoje cercada de controvérsias, a Operação Paperclip. O objetivo? Levar cientistas alemães para trabalhar em solo americano, especialmente aqueles ligados à engenharia aeronáutica, armamentos e tecnologia de foguetes. Esses especialistas haviam atuado em projetos avançados durante o conflito, como o desenvolvimento dos mísseis UV-2, tecnologia que depois seria essencial para o avanço dos foguetes da NASA. Mais de 1.600 cientistas foram levados para os Estados Unidos, muitos deles recebendo novas identidades e empregos em centros de pesquisa de ponta. Um dos nomes mais famosos dessa operação foi Wernher von Braun, que se tornaria figura-chave no programa espacial americano e na missão que levou o homem à Lua. A Operação Paperclip mostra como, após a guerra, o conhecimento científico virou uma arma estratégica. E como as nações vencedoras competiam não apenas por territórios, mas por cérebros capazes de moldar o futuro. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, mas seus efeitos mudaram para sempre o mundo. Dela nasceu a Organização das Nações Unidas, ONU, com a esperança de evitar novos conflitos globais. Além disso, novos mapas, acordos e alianças surgiram, moldando o cenário que vivemos hoje. Gostou dessas histórias secretas e pouco conhecidas da Segunda Guerra? Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? E você conhecia o papel do Brasil nesse conflito?
Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. E se quiser mais vídeos como este, com curiosidades que os livros não contam, se inscreve no canal Fatos em Cenas, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que ama a história. A gente se vê nos próximos episódios.